Olá, queridos irmãos e irmãs, ovelhas de meu Pai, Shalom. Oh, amados, eu tenho a satisfação de estar com vocês em mais esta oportunidade grandiosa que o Senhor nos dá e queremos aproveitar bem o tempo, comunicando a palavra do Senhor. Sabe, amados, amem esta palavra, amem. Pense o seguinte, o livro Bíblia, na verdade, Bíblia é um conjunto de livros. Então, neste conjunto de livros está a sabedoria. Então, leia bastante. Se você quer ser sábio, leia a Bíblia. É aqui, é nela que está a sabedoria. E hoje nós vamos estudar um pouco, falar um pouquinho sobre a palavra pedra. Mas vamos orar. Querido e amado Pai, seja louvado e exaltado e engrandecido o teu nome através da vida de cada um de nós, teus filhos, estas ovelhas queridas do Senhor. E nós queremos agora meditar na tua palavra, mas sob o controle total do teu Espírito. É Ele que nos ensina todas as coisas. Então nós queremos a presença dEle, a direção dEle, e é um prazer para nós sermos controlados pelo teu Espírito. Fala conosco, porque se o Senhor falar conosco, haverá edificação. Todos nós que ouvirmos seremos edificados. E é só isso que interessa ao Senhor e a nós. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, nós oramos. Amém. O primeiro texto que eu quero ler com você está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 até o 8. 1 de Pedro 2, 4 a 8. E chegando-vos para ele quem? O Senhor. Está falando isso, verso 3. Então, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com o Eterno, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno por Yeshua, o Jesus, o Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Esses dois últimos versículos que eu li aqui, tem o mesmo sentido do que Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, segunda carta do próprio Paulo aos Coríntios, quando ele fala do evangelho como cheiro de morte para a morte, o cheiro de vida para a vida. Por quê? Porque o mesmo evangelho que é salvação para alguns é condenação para quem não crê.
Então, o sentido aqui é o mesmo. O Senhor, Yeshua, é uma pedra preciosa, mas para muitos ela foi rejeitada, ela é reprovada. E nós temos visto que cada vez as pessoas têm coragem de dizer abertamente, cada vez mais, sua expressão de rejeição contra esta pedra que é preciosa. Estão dispensando, rejeitando, reprovando aquilo que é o principal, que é fundamental. Então, nesse caso, a mesma pedra que é salvação para muitos é pedra de tropeço para muitos outros. Ou seja, essa mesma pedra é cheiro de morte para a morte, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não creram, e é cheiro de vida para a vida, para aqueles que encontraram a vida, que receberam essa pedra como vida. Certo? Então vamos continuar pensando a respeito dessa palavra pedra. A palavra pedra está escrito na Bíblia, pelo menos foi isso que alguém concluiu, 301 vezes, mas só a palavra pedra, não considerando ainda a palavra rocha, que também é a mesma coisa. Então, ou seja, é uma palavra muito repetida na Bíblia. A gente encontra a palavra pedra e rocha muitas vezes na Bíblia. A primeira vez que esta palavra pedra é citada está em Gênesis capítulo 2, o verso 12, falando de Avilá, onde existia um ouro muito precioso e uma pedra preciosa, a pedra de ônix. E aqui nós vemos Pedro falando aquilo que é repetido na Bíblia. É repetido em Isaías, é dito em Isaías 28:16, é repetido em Salmo, no Salmo 118, verso 22, pedra preciosa, é repetido nos evangelhos, é repetido em Atos, é repetido em Romanos, é repetido aqui em Pedro, é repetido em várias partes, em vários livros, em várias cartas da Bíblia. Uma palavra muito usada. Por quê? Pelo valor dela. A pedra, ela faz parte de muita coisa. Se você olhar na sua casa, você vai ver pedra em vários lugares. Começa pelo fundamento da sua casa, tem pedra. Você vê um granito, um mármore, isso é pedra. Na sua casa tem pedra. Numa calçada tem pedra. Temos pedras tão pequenininhas que são os grãos de areia e pedras tão grandes, como a pedra do elefante Nova Venécia, como a pedra Formosa em outro lugar, aqui também no município, e como pedras grandes em tantos outros lugares. Nós temos pedras preciosas, nós temos pedra até nos rins, é chamado de pedra aquela substância. A pedra é composta de vários minerais, por isso ela se torna muito resistente, firme. E a pedra na Bíblia nós encontramos ela com várias funções. Nós temos
por exemplo, quando Moisés estava guerreando lá, que Arão e Hur seguravam os braços dele. Ele estava cansado, eles colocaram uma pedra para ele se assentar. Então, pedra usada como assento. Nós vemos pedra quando os filhos de Israel atravessaram o Jordão, eles tiraram pedras dali. E eles fizeram um marco com as pedras. Vemos pedras usadas por Abraão, por Jacó, para fazer altar. Nós vemos Jacó que dormiu numa pedra, fez da pedra um travesseiro. Depois ele pegou aquela coluna e transformou ela em pegou aquela pedra e abençoou-a, declarou-a como coluna, falando com o Senhor, ele disse: esta pedra é coluna do santuário do Senhor. E depois ele usa a pedra de novo quando Labão vem atrás dele, que estava fugindo com sua família. Labão, o sogro, vem atrás dele perseguindo. E ali eles chegam ao acordo e montam um altar de pedras. Então, em vários momentos, a pedra apareceu para formar altares. Foi com Noé, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com Abraão e muitos outros. A pedra também foi usada para jorrar água. E lá em Coríntios nós vemos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito a respeito disso. Capítulo 10, verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Queridos, Cristo sempre esteve presente na história, sempre. Esteve presente construindo a terra, criando a terra. Esteve presente com o povo de Israel, esteve presente, aquela pedra era Cristo, Paulo falou. Paulo disse que aquela pedra jorrou uma bebida espiritual. Por quê? Porque eles beberam de uma pedra espiritual. E Paulo diz que essa pedra os seguia. Então, onde quer que eles fossem, Cristo estava. E eles beberam desta água. E o Paulo diz que a água era espiritual porque a pedra era espiritual e a pedra era Cristo. Que coisa grandiosa é isso! Nós vemos pedra nos sepulcros. Nós vemos pedra quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi colocada ali uma pedra como porta. A porta da caverna. Nós vemos pedra quando o próprio Yeshua foi sepultado, foi colocado uma pedra na porta do sepulcro. Um pouco antes, nós vemos pedra no sepulcro de Lázaro e ele diz: tirai a pedra. Então, a pedra ela é realmente muito usada. Josué, quanto mais a gente fala de pedra, mais a gente lembra. Josué, quando chegou na terra com o povo, quando estava no final de sua vida já, ele reúne todo Israel. E ele lê a lei para o povo. E ele escreve o que ele aprendeu, a experiência dele sobre a guerra, as guerras que fez. O próprio livro de Josué, ele escreveu. E ele passou para o povo. E ele moveu uma pedra, removeu uma pedra, mandou remover uma pedra e falou para o povo de Israel: essa pedra é testemunha
entre nós e o Senhor. Então ele falou isso, ele disse: essa pedra ela está escutando tudo que foi dito. Esta pedra, eu vou ler aqui para você, está em Josué 24, 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei do Eterno e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Senhor. Então a pedra ela tem várias funções, inclusive a função de testemunho. Josué falou assim: essa pedra será testemunho, será por testemunho, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Então ela nos será por testemunho, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Por que essa pedra ouviu? Porque era Cristo. Porque era Cristo. Então, nós temos a palavra pedra em várias funções, em vários versículos da Bíblia. E Apocalipse também se fala muito em pedra. Inclusive, se fala que o seu nome está escrito em uma pedra. Por que numa pedra? Uma coisa firme. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O nome é novo para quem vai receber, mas para quem deu não é novo. Esta pedra com seu nome, ela existe desde a fundação do mundo. Quando o Senhor criou o céu e terra, ele criou tudo. O céu não está sendo completado, o céu já foi completo, tudo foi construído. Então lá existe uma pedra com o seu nome. Desde a fundação do mundo, faz parte da construção, da criação do mundo. E é uma pedra branca que está escrito o seu nome, o nome que você tem no céu. E ninguém conhece esse nome. Ninguém vai conhecer, ninguém conhece esse nome. E você vai conhecer quando você receber. E além de tudo, fala aqui, aproveitando o versículo, que há um maná escondido. No dia da vitória, os vencedores vão comer desse maná escondido. Gente, que coisa linda, né? Tem um maná escondido aguardando a nossa chegada. Aleluia! Glória ao Senhor. Então a pedra, ela é tremendamente usada. Estou repetindo eu. Inclusive, em Mateus 16, 18, nós vemos a palavra pedra. Quando o Senhor, quando Jesus, quando Yeshua
fala a Pedro: Pedro, não foi você, não foi carne, não foi sangue que confessou que eu sou o Cristo. É o Espírito Santo que falou através de você. Você falou pelo Espírito. E aí o Senhor diz para ele: eu também vou te dizer uma coisa. É uma passagem muito bonita essa, né? Você te confessou pelo Espírito que eu sou Cristo, que eu sou o Messias. E pelo mesmo Espírito eu confesso que você é Pedro, ou seja, pedra. Pedro é pedra. Você é uma pedra. E sobre essa, olha a revelação. Que coisa, né? Que privilégio para Pedro. Você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Que coisa grandiosa. E aí, você que tem dificuldade de aceitar que esta pedra é o Pedro, nós lemos aqui, escrito pelo próprio Pedro, na sua primeira carta, o capítulo 2, o verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com o eterno eleito e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor por Jesus Cristo. Gente, é muita beleza nesse versículo, não? Aqueles que creem em você, no caso, foi eleito pedra viva. E você edifica uma casa espiritual, de onde vem sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Então, se você e eu somos chamados de pedra viva, por que o Pedro não podia ser? Ele é chamado no nome, o nome dele significa pedra. E foi dado pelo Senhor o nome. Quer você tirar esse nome? Quer tirar o que o Senhor deu? O Senhor deu a ele o nome de pedra. O Senhor disse a ele que sobre aquela pedra ele ia edificar a igreja. Você quer tirar isso dele? E foi assim mesmo. Por que foi assim? Ele negou o Senhor, ele negou. Mas todos os apóstolos fugiram quando o Senhor foi preso. E quem foi o primeiro a se arrepender? Foi Pedro. Porque lembra lá quando o Senhor disse: Pedro, eu orei por ti, para que você, quando. Deixa eu falar tudo. Pedro, Satanás pediu para vos cirandar. E eu roguei por ti, para que quando te converteres, traga os teus irmãos. O que é converter? É se arrepender do pecado, parar de fazer o que estava fazendo e ajustar, cumprir a palavra. Então Pedro se arrependeu de ter negado e voltou a confessar que o mestre dele era o Cristo. Continuou nessa convicção e passou a falar isso em todo o tempo e todo lugar. E então, através dele, os outros vieram. E depois a gente vê ele pregando lá em Atos, né? Em Atos 2, a gente vê Pedro pregando em Jerusalém. E
pessoas se convertendo, você lembra? Quase 3.000 pessoas se convertendo ao Senhor com a pregação de Pedro. Então, Pedro então foi a pedra sobre quem o Senhor começou a sua igreja. Começou com ele. Só que o Senhor fala que o Senhor fala que Yeshua é a pedra fundamental. E é, claro que é. Ele é a pedra fundamental. Quando se fala em pedra fundamental, significa que tem outras pedras. Tem uma que é fundamental, que é a pedra assim imprescindível, é a pedra angular. E tem outras pedras. Então, Cristo é a pedra fundamental. Mas Pedro era uma outra pedra. Como eu e você somos pedra. Pedras vivas. Então, por isso, Pedro foi chamado foi dito pelo Senhor que sobre a pedra Pedro ali seria edificada a sua igreja. E foi assim. Isso não tem nada a ver com papados, não quer dizer nada a respeito disso. Mas, queridos, a pedra, então, ela tem uma importância muito grande. E eu quero que você guarde que você é uma pedra. E que você é uma pedra viva. E que você é uma casa espiritual, edificada com pedra, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Sacrifício vivo. Se a pedra é viva, o sacrifício é vivo também. E é agradável ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor guarde você em todas as coisas. E que você perceba o agir de Deus ao seu redor, porque Ele age o tempo todo ao seu redor. Querido Pai, guarde essa pessoa que me ouve. Pai, nos ajude a desempenhar bem a nossa função de pedra. Nos ajude, Pai, a ter plena relação com a pedra angular. Aquela pedra de ângulo, aquela pedra que é imprescindível. Que a nossa vida seja edificada sobre essa pedra. E que nós realmente sejamos pedras preciosas, pedras espirituais, pedras vivas, pedras que agradam ao Senhor. Resistentes, Pai. Resistentes. Que estejam firmes em Ti, confiados em Ti, sem oscilar, sem vacilar. Que seja assim para o louvor de Tua glória. Guarde essa pessoa que me ouve, Pai. Ela precisa de algo. Faz na vida dela, Pai. Dá a resposta para ela. No nome de Teu Filho amado. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor,
Permaneça então na graça dele, no nome de Yeshua. Amém.